Agora são 7h03, 7h03. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos de sua execução aqui no Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com o coordenador do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA Zumbi dos Palmares, o advogado Elson Folha. Está em linha com a gente, exatamente obedecendo ao distanciamento social nesse período de pandemia do novo coronavírus. O Elson que acompanha a evolução do SEDECA exatamente nesses últimos 30 anos. E o que é que a gente pode dizer, Elson, para os ouvintes aqui do Jornal da Mix? Evoluímos, avançamos ou ainda precisamos aprimorar também o Estatuto da Criança e do Adolescente? Muito bom dia. Bom dia, meu amigo Marcos Rodrigues. Bom dia aos ouvintes da Mix. Marcos, é um momento de celebração, na verdade. Agora também nós temos que avançar, temos que garantir as conquistas, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei relativamente jovem, né, do ponto de vista histórico. 30 anos é uma criança, na verdade, mas foi um avanço da sociedade, uma conquista que a gente precisa cotidianamente estar lutando, porque ele sempre está querendo, alguns segmentos da sociedade, atacar o Estatuto, aquelas conquistas, aqueles direitos que foram conseguidos a duras penas, através de muita luta da sociedade, né? Uma lei que foi promulgada nos anos 90 e foi fruto de toda uma mobilização da sociedade civil, dos movimentos sociais que lutavam pelos direitos da criança. Em todo o Brasil, como a gente tem acompanhado a evolução do Estatuto, há estados que estão muito mais avançados no que dizem respeito, principalmente às políticas de prevenção e aquelas já também de ressocialização e recolocação dos adolescentes que cometeram algum ato infracional, exatamente no convívio novamente com a sociedade. O que é que a gente pode dizer sobre o Estatuto em Alagoas, Elson? Marcos, como a gente sabe, o Estatuto ele tem aquelas duas situações, né? Duas partes dentro do Estatuto, que é a questão da proteção, que para nós seria muito cara essa área, né? Porque quando você faz a prevenção, você naturalmente, a repressão ou a responsabilização, no caso, pode ser mitigado nessa situação. E a gente observa que os governos, né, geralmente em regra, né, no Brasil, criança não tem sido prioridade, né? Isso é uma questão cultural, né? Porque primeiro criança não fala, não se mobiliza, tal, né? A necessidade das entidades, né, que defendem esses direitos, né, fazer essa vez da reivindicação da sociedade. Enfim, em Alagoas é um quadro, né? Nós já fomos detentores de, por exemplo, maior índice de mortalidade infantil, graças a uma luta, a mobilização, a vontade política de alguns governos passados. A gente conseguiu sair desse índice nefasto, né, triste, que era para o nosso estado. Mas do ponto de vista de responsabilização, o Estado relativamente, para você ter uma ideia, por exemplo, nosso sistema socioeducativo não é profissionalizado. Ele sobrevive, os profissionais de lá são aquele contrato precário, tá uma coisa ultrapassada, né, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista de uma administração que tem um interesse em efetivamente tornar o sistema socioeducativo como uma política pública é precário, né? E diante dessa situação ocorre uma série de distorções, né? Por conta disso, mas do ponto de vista físico houve uma melhora, né, nas unidades, fruto também dos governos passados, que conseguiram recurso via governo federal e deram uma modificada na estrutura. Mas ainda precisa avançar muito. A gente precisa, Alagoas precisa avançar nesse campo do sistema socioeducativo, né, para que aqueles adolescentes que vierem a cometer infração possam sair com a melhor condição durante o cumprimento das suas medidas, né? Promovendo cursos, né? Educação, a questão sociocultural, né? Porque muitas vezes aquele adolescente que comete a infração é aquele adolescente que não houve prevenção, né? Ele lá não teve uma educação de qualidade, não teve a creche, né? Não teve uma família estruturada. Tudo isso são políticas multissetoriais que o Estado precisa estar atento, né? Trabalhando a questão da saúde e da educação,
para que futuramente nós não tenhamos um índice alto de adolescentes cometendo infração. É verdade. E de acordo com o noticiário policial, não são poucas as vezes, né, que ocupam o espaço também no noticiário casos de crianças que são vítimas de violência dentro da própria casa, exatamente reflexo da desestrutura familiar, muitas vezes com pais envolvidos com o tráfico, ou até mesmo a dependência de álcool, né? E a violência acaba se refletindo também contra essas crianças. E aí, o que dizer de uma criança que cresce nesse ambiente e muitas vezes, quando começa, né, a ganhar um pouco de força, ganhar um pouco de entendimento, reage também a essa violência da qual ela foi inserida desde muito cedo. E é aí, muitas vezes, que a ação dos conselheiros, né, tutelares nos bairros também fazem a diferença, e a própria presença dos conselheiros nesse monitoramento na ponta e tentando resgatar essas crianças vítimas de violência, isso é fruto também do amadurecimento do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso, Elson? Sem dúvida, Marco. Essa conquista, né, tão importante que foi a instituição dos conselhos tutelares, né, um órgão democrático, né, que envolve a participação de toda a sociedade na questão da eleição, que precisa cada vez mais ser qualificado e dotado de estrutura, né? Ele tem uma autonomia, né? É o órgão primordial dentro do Estatuto para a proteção dos adolescentes e das crianças, como você falou, né? Dentro de casa, qualquer abuso, qualquer violência que a criança venha a ser acometida, o conselheiro tutelar ele tem a obrigação legal de fazer a proteção, ele é o órgão de proteção, mas muitas vezes aqui a gente observa, eu até acho interessante para ilustrar aqui nossa conversa, é que no interior do estado, eu já vi isso numa cidade do interior, quando tem uns meninos assim, que a gente chama perturbando, tem uns adultos e tal, aí o pessoal diz, vou chamar o conselho tutelar, o menino corre, ou seja, é uma inversão, né? O conselheiro, há uma cultura de que o conselheiro é como se fosse o órgão que veio para repressão à criança e ao adolescente, quando na verdade é o contrário, era para quando falasse conselho tutelar, a criança e o adolescente se sentir protegido. Então é toda uma questão cultural, é tudo muito novo, né? Essa questão, há toda uma cultura arraigada do Código de Menor, que foi a legislação que antecedeu o Estatuto da Criança, né? Que muita gente ainda carrega, né? E a gente precisa, né, com muito trabalho, muita questão pedagógica, muita formação, reverter essa situação. Mas, enfim, o Conselho Tutelar é um órgão estratégico na política de atendimento às crianças e ao adolescente no Brasil. É uma conquista que precisa ser mais levada a sério, né? A gente vê geralmente nas eleições um tumulto, tal, aquela coisa toda, mas há um desvirtuamento, né? A questão do conselheiro tutelar ser levado como uma questão mais político-partidária ou político-individual, quando na verdade devem ser pessoas qualificadas, aptas a lidar com esse segmento tão caro para a nossa sociedade, que é a criança, né? Uma sociedade que não preserva, né, suas crianças, que não dota elas de boa qualidade de educação, saúde, lazer, não pensa no seu futuro, não está preparada para avançar, se desenvolver de uma forma eficaz, né? Para você que está acompanhando o Jornal da Mix FM, na linha comigo, o advogado Elson Folha, ele que é especialista também no acompanhamento e o desenvolvimento aí do Código da Criança e do Adolescente, Defesa da Criança e do Adolescente. Ele é o coordenador geral do SEDECA, que é exatamente o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Zumbi dos Palmares, aqui do estado de Alagoas. Elson, muitas pessoas que passaram, de certa maneira, a difamar, ou pelo menos querer desqualificar a existência do ECA, se esquece que o ECA também, por princípio, ele defende os direitos das crianças e do adolescente, e isso passa essencialmente pelo acesso dessa criança à educação. Queria que você falasse um pouco dessas ações que também são de prevenção constantes, né, no próprio Estatuto, para garantir, inclusive, muitas vezes, de vagas em creches e sendo o porta-voz aí da luta da sociedade para garantia de vagas também no acesso à educação. Na verdade, Marco, o Estatuto ele sofre críticas por parte daqueles saudosistas da legislação anterior, aqueles que defendeu a repressão, que não reconheceu a criança e o adolescente como sujeito de direitos
são essas pessoas que acham que criança não deve trabalhar, né, de forma, não na condição de um aprendiz, mas de uma forma que venha causar todo um transtorno na vida emocional, física da criança. São esses saudosistas que, em regra, fazem críticas ao Estatuto da Criança, que não querem a criança na escola, que não querem a criança no seio familiar, querem que a criança volte a viver como no século passado, onde a criança pobre, que não tinha condições, suas famílias eram jogadas numa FEBEM, numa FUNABEM, numa, como se chamava aqui antigamente, cidade de menores, né? Tudo, ou então muitas vezes aquelas famílias que não tinham condições colocavam naquela roda do desvalido que existia, né? Que era aquelas instituições, quando você tinha um filho e não tinha condições de criar, você ia, botava numa roda, como existe, é muito parecido, assim, fazendo um paralelo com essa questão do que você compra em depósito, botijão de gás, que você bota pelo lado e fora o bujão, dá uma roda e ele entra e o cara lhe devolve. As crianças eram feitas dessa forma. E tem muito saudosista ainda, infelizmente, dessa situação. Mas o ECA é, sem dúvida, uma conquista de toda a sociedade. Ele veio para garantir o direito de toda a criança e todo adolescente, independente de classe social, cor, raça, religião, né? Porque antigamente só os privilegiados, né, tinham direito, né? A criança e o adolescente que nascia numa família pobre, de uma classe social inferior, ele não tinha direito, né? Só tinha a questão de ser considerado menor, né? Delinquente, né? Essa coisa toda que ainda hoje tem uma cultura ainda muito presente em algumas instituições, né? Que reproduzem esses conceitos ultrapassado, mas enfim, é fundamental, né, a conquista, né, do lazer, da segurança, da educação para toda a criança, é para todos, o ECA é de todos, não é só do filho da criança da classe A, B ou C, é para todos. Ele veio de uma forma universal garantir todos esses direitos para a criança e o adolescente. É sem dúvida uma grande conquista da sociedade brasileira, Marcos. A gente precisa efetivamente estar sempre atento para os ataques que o ECA vem sofrendo, né? Mas tem resistido, né? Tem resistido, houve algumas modificações, porque já passaram 7 governos, né, durante esse período de existência do ECA, né? Inclusive foi promulgado pelo presidente Fernando Collor, né? À época presidente, né? O ex-presidente Fernando Collor, que à época era um alagoano, né? Que foi quem assinou a promulgação do ECA. É uma conquista de toda a sociedade, porque ele foi construído de forma coletiva, né, num processo de muita discussão, que contou com a efetiva participação da sociedade civil, dos movimentos sociais que lutavam pelos direitos das crianças e do adolescente, tendo em vista que nos anos 80, né, que antecedeu o ECA, a gente tinha muita criança e adolescente vivendo na rua, né? E foi fruto desses direitos. Eram crianças que sofriam todo tipo de abuso, de violência, e foi vista a necessidade da gente avançar. E ele veio no esteio da Constituição de 88 e da Convenção da ONU, que cuida da questão dos direitos da criança. Ele tem todo esse lastro, todos os princípios, né? O princípio da proteção integral, né? Em detrimento do princípio do Código de Menores anteriores, que era só o princípio da repressão, né, da retirada da criança e do adolescente da família para colocar em entidades, né, de acolhimento. E o ECA veio para mudar essa situação e garantir efetivamente a proteção integral da criança e do adolescente, de todos. É uma questão importante relatar isso, que ele veio para todos. Exato, e com representação importante no Ministério Público Estadual. Me lembro do doutor Sérgio Jucá, ele fazendo cursos, inclusive, para orientar a imprensa como seria a linguagem a partir daquele momento, com a adoção da criança e do adolescente. Era muito comum na crônica policial os repórteres fazer menção à criança como menor, exatamente estigmatizando, estigmatizando e fruto, né, do que era o Código Antigo. Isso. E quase que na reportagem meio que justificando a morte, muitas vezes, de algumas crianças por algum delito que ele tinha cometido, quase que defendendo o agressor.
e não necessariamente entendendo que a criança era vítima. Eu me lembro de várias coletivas onde o doutor Sérgio muitas vezes repreendia alguns repórteres para que a gente aprendesse a se expressar corretamente, e depois ele passou para uma fase de capacitação. Para finalizar, Elson, você que é coordenador geral do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Zumbi dos Palmares aqui em Alagoas, queria que você falasse para os nossos ouvintes qual o trabalho que o SEDECA faz aqui no estado. Marcos, os SEDECAs, né, tem uma previsão também no Estatuto da Criança e do Adolescente. É interessante, ele faz parte do sistema de garantia de direitos, que é todo um sistema que engloba judiciário, Ministério Público, e lá previu a criação dos centros de defesa. Nós temos uma entidade nacional, a ANSED, a Associação Nacional dos Centros de Defesa, né, em todo o estado do Brasil tem um SEDECA, mas tem alguns que tem mais de um. E nós estamos com a missão, né? O SEDECA Zumbi dos Palmares está fazendo 28 anos também nesse ano. Ele surgiu fruto da luta do movimento nacional das meninas, dos meninos, movimento da população, das crianças e que viviam na rua, né? O pessoal houve uma mobilização e aqui em Alagoas ele surge dessa luta dos meninos e meninas de rua. Temos serviço sócio-jurídico de atenção a crianças e desenvolvemos atividades de responsabilização. Quando criança, acompanhamos casos emblemáticos aqui em Alagoas, né? E estamos fazendo trabalho com as famílias, temos um termo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Maceió e com a Defensoria Pública. Trabalhamos em conjunto nessa perspectiva da garantia dos direitos da criança como nossa missão primordial. Recentemente o Centro de Defesa ele avançou, né, no seu estatuto, ele passou a ser um centro de direitos humanos, né? Mas tendo como prioridade a questão da criança e do adolescente. Perfeito. Elson Folha, advogado e coordenador geral do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA Zumbi dos Palmares, aqui do estado de Alagoas. Queria agradecer a sua presença, mesmo que à distância e por telefone, aqui no Jornal da Mix, dizer que estamos à disposição do SEDECA, não só por conta das datas importantes relativas ao estatuto, mas a qualquer momento para divulgar ações de interesse da sociedade. Sucesso na caminhada, ela não é fácil, mas obviamente a chamada mídia especializada e consciente sabe muito bem o papel de um estatuto e principalmente do centro, que acompanha a eficácia e a sua colocação em prática. Até uma próxima oportunidade, Elson. Marcos, muito obrigado. Queria agradecer a Mix, a todos que fazem, a você, ao Paulo. Lembrar que você também teve uma trajetória nesse campo da criança e do adolescente, quando lá na Sejuc, não sei se você lembra. Verdade, tal. Claro, marcante. Você foi uma das figuras boas que a gente encontrou nessa caminhada, né, que ainda hoje continua defendendo essa questão da cidadania, né, das crianças e do adolescente. Foi um prazer imenso, Marcos. Estamos sempre à disposição. Um forte abraço, meu amigo. Deus lhe abençoe. A todos nós. Uma boa semana, uma semana produtiva. Portanto, conversamos com Elson Folha, coordenador geral do SEDECA Zumbi dos Palmares, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Uma sociedade que não reconhece o seu futuro e, obviamente, não entende que esse futuro passa pela proteção à criança, é uma sociedade condenada ao fracasso.